Olá a todas e todos que estão assistindo essa apresentação. Eu me chamo Mitri, mestranda do programa de pós-graduação em educação da UERJ e orientada pelo professor Dilton Ribeiro do Porto Júnior. Eu sou uma mulher branca, de cabelos enrolados, avermelhados, uso um óculos grandinho. O meu fundo aqui tem algumas plantinhas e uma janela, né? E eu estou vestindo um vestidinho colorido, que não dá muito para aparecer aqui na tela. Minha apresentação é um recorte da minha pesquisa de mestrado, que está em desenvolvimento, em fase de finalização. E eu venho aqui trazer para vocês o ciberativismo materno-feminista como estratégia de permanência e resistência de mães discentes nos espaços universitários. O objetivo da pesquisa é identificar as estratégias de permanência e resistência que são construídas em rede e nas redes por mães universitárias do estado do Rio de Janeiro. As sujeitas da minha pesquisa são mulheres ativistas, majoritariamente mães, que estão vivendo diferentes etapas acadêmicas e profissionais e que compõem ou interagem com movimentos materno-universitários do Rio de Janeiro. Então, embora o recorte da minha pesquisa seja os movimentos organizados por mães universitárias do Rio de Janeiro, a atuação online desses grupos inclui participantes de várias partes do Brasil, além de mães que são imigrantes. Então, a composição dos grupos abrange mães brancas, mães negras, mães de povos originários, em sua grande maioria mães solo, e apresenta uma diversidade socioeconômica e territorial. Para isso, eu tenho utilizado a cartografia online interseccional como metodologia da minha pesquisa. Ela é uma metodologia que é ancorada em aportes pós-estruturalistas. Então, durante a pesquisa, eu não busco respostas, universalizações ou verdades. Eu tenho buscado analisar e problematizar e também desnaturalizar determinados discursos e práticas que aparecem dentro das instituições e nas redes sociais. Também propõem o abandono de pensamentos reducionistas, restritos, lineares, que são típicos de uma ciência moderna. Então, a cartografia online, ela me permite acompanhar a constituição de redes, formas de subjetivação e de constituição de subjetividades. Ela entende a centralidade das tecnologias digitais nas práticas sociais de hoje, nas práticas sociais contemporâneas, e ela é articulada com a interseccionalidade como uma ferramenta analítica, entendendo que os marcadores sociais, eles são interrelacionados e moldam-se entre si, e também que a interseccionalidade é uma forma de analisar a complexidade das relações do mundo, a partir dos apontamentos de Collins e Bilge. Eu trouxe aqui um esquema de como eu venho pensando a minha pesquisa e fazendo a minha pesquisa. É um esquema metodológico, né, partindo de dois pressupostos que se desdobram em outros, né. O primeiro é assumir um compromisso ético e político na prática da pesquisa, e o segundo é descolonizar o pensamento. A partir disso, surgem aí outras formas de se fazer pesquisa e de analisar a pesquisa metodologicamente. A partir disso, eu uso como estratégias metodológicas a conversa, que requer uma horizontalidade entre o pesquisador e as sujeitas da pesquisa, onde os sentidos são construídos e constantemente renegociados, partindo da escuta mútua e do reconhecimento da alteridade, e que se opõe às abordagens que pretendem dar voz aos participantes. Diante disso, eu trago aqui uma frase da Quilomba, que ela diz: ao nomearmos as nossas histórias e estabelecermos as nossas identidades, nos colocamos como sujeitas, pois não somos descritas por outros, mas por nós mesmas. Então, a conversa, ela tem esse poder, né, de horizontalidade e que as pessoas, elas não são objetos, mas sim sujeitos de suas próprias histórias, né? Então, eu venho trabalhando com essa estratégia metodológica a partir desse entendimento teórico. E também com o diário de campo, que me permite registrar experiências, achados, angústias, né, narrativas e demais informações que emergem durante a investigação, e que é uma estratégia de organização do pensamento que estimula a reflexão crítica sobre as ações que são realizadas durante o processo da pesquisa. Eu uso tanto o diário de campo analógico, que é um livro, né, um caderno, para anotar essas impressões, essas narrativas, quanto o próprio WhatsApp, que vem sendo uma ferramenta para mim como diário, onde eu fiz um grupo comigo mesma, em que eu vou colocando ali nesse grupo, como diário de campo, esses registros. Um dos conceitos da minha pesquisa é a colonialidade de poder e a colonialidade de gênero, entendendo que as categorias de gênero, raça e classe, elas surgem na modernidade a partir da colonização dos povos, que são forjadas pelo colonialismo e que se perpetuam pela colonialidade do poder e pela colonialidade de gênero. Então, a colonialidade de gênero, ela vem impondo às populações colonizadas uma organização binária, patriarcal e racializada das relações de gênero, segundo Maria Lugones. E pensar gênero sem considerar a sua inscrição na lógica racial e colonial seria perpetuar um olhar fragmentado e eurocentrado sobre as relações sociais. Outro conceito da minha pesquisa é a cibercultura, que entende que o cenário sociotécnico atual envolve a articulação entre as esferas do ciberespaço e das cidades e garante que pessoas de todas as partes do planeta produzam e compartilhem informações umas com as outras, né? É o modo como as tecnologias digitais em rede vêm reconfigurando as formas de ser, viver, pensar e ensinar no mundo. E outro conceito que atravessa a minha pesquisa é o conceito do dispositivo da maternidade, que parte primeiro do conceito de dispositivo de Foucault, em que ele diz que o dispositivo é uma rede heterogênea, com diversas engrenagens. Dentro dessas engrenagens tem os discursos, as instituições, as decisões regulamentares, as leis, os enunciados científicos, proposições filosóficas e até o dito e o não dito. E aí, a partir do entendimento de dispositivo, eu entendo que o modelo hegemônico da maternidade é atravessado por dispositivos, né, por essa engrenagem que organiza e regula os corpos femininos e atribui significados específicos à experiência materna. Então, o dispositivo, ele produz também a própria ideia do que significa ser mãe. Então, ao articular esses discursos, essas instituições, essas práticas, o dispositivo reproduz verdades sobre o cuidado, o afeto e os papéis de gênero e naturaliza, né, relações de poder que são, na realidade, construções históricas e culturais. Ainda sobre o dispositivo da maternidade,
vem entendendo que os significados em torno da maternidade foram construídos estrategicamente através do projeto capitalista, a partir dessas engrenagens, desses discursos que atravessam o campo religioso, filosófico, médico, institucional, pedagógico, entre outros campos do saber. E esses significados são perpetuados por discursos midiáticos e culturais, bem como por práticas sociais e institucionais. Então, a convergência desses discursos criaram a figura da mulher-mãe como um sujeito domesticado, submisso, atrelado à esfera privada, ao casamento heteronormativo e à preservação da ordem patriarcal. E aí eu trago aqui, né, essa pergunta para avançar na minha apresentação. E o que foge às normas? Eu trouxe aqui a imagem de algumas mães, né, que fogem a essas normas, essa normatização do corpo feminino. E eu vou focar aqui nessa apresentação na mãe universitária, que foge a essas normas, né? A essas normas que colocam a mulher dentro do espaço privado, essas normas que buscam normatizar o corpo feminino. Então, frente a essas interdicções implícitas e através de olhares, frases de desconforto e estranhamento que o corpo grávido e de sua criança causam no espaço universitário, essas mulheres elas têm construído estratégias buscando se manter estudando dentro das universidades, e o que sinaliza que, diante da incidência da opressão, há resistência. Dito isso, nos últimos 14 anos, coletivos e movimentos formados por discentes mães universitárias ganharam força a partir de denúncias e reivindicações no espaço online, acerca dos desafios que essas mães enfrentam para permanecer nas universidades brasileiras. Os movimentos, esses movimentos, eles são grupos, né, formados por mães universitárias, que promovem uma análise contínua dessas experiências dentro das instituições e que lutam pela produção de dados e por políticas de permanência para as mães nas universidades brasileiras. Elas atuam tanto no ciberespaço como nas universidades. Trouxe aqui algumas imagens da atuação no ciberespaço desses grupos. Eles interagem, criam redes, compartilham informações e denúncias, produzem conteúdos críticos, criam redes de apoio e também criam ações políticas, culturais e formativas, como podemos ver aqui nessas imagens. E, nesse sentido, as tecnologias digitais em rede, elas têm facilitado a comunicação e a circulação de informações e saberes, redimensionado os modos de atuação dos sujeitos e potencializado novas formas de organização e engajamento desses sujeitos. Essas redes, elas vêm oferecendo um potencial interativo e comunicativo, o que contribui para os debates sociopolíticos atuais. Eu trouxe aqui 2 categorias analíticas da minha pesquisa. A primeira delas é a articulação em rede nas redes como uma estratégia de permanência e resistência. Nós temos aqui um mapeamento realizado pela Juliana Márcia, no ano de 2025, em que revelou a presença de 38 coletivos de mães universitárias no Brasil. Né? Entre eles, se destaca o Coletivo Nacional de Mães na Universidade, que reúne representantes de todos os coletivos do país. Então, essas mães, elas se conectam, organizam ações, constituem redes de apoio e também redes de afeto e solidariedade, compartilham denúncias e vivências, produzem e compartilham conteúdos críticos e debatem a construção de políticas institucionais. Elas, mesmo geograficamente dispersas, elas se articulam através de grupos de WhatsApp, reuniões em plataformas online, uso de serviços de nuvem e postagem nas redes sociais. Elas utilizam as tecnologias e as redes sociais para debater suas demandas, construir e compartilhar estratégias, ações e denúncias, criar espaços formativos e fazer divulgação científica, elaborar documentos colaborativos em rede online e se articular politicamente no ciberespaço e nos espaços físicos. A segunda categoria que eu trouxe para essa apresentação é a formação como estratégia de permanência e resistência. Então, a criação de espaços formativos é uma estratégia que é mobilizada por mães universitárias e que incentiva a produção de conhecimentos e metodologias nas quais as identidades, as subjetividades e as experiências e narrativas maternas são valorizadas e legitimadas. Nesses espaços, as sujeitas compartilham estratégias para auxiliar na permanência e na conclusão de curso de mães graduandas, bem como para o acesso dessas mães à pós-graduação. Então, elas criam cursos e grupos teóricos e metodológicos com o objetivo de apoiar a produção de monografias, projetos de pesquisa e o desenvolvimento de pesquisas no campo dos estudos da maternidade, além de apoiar subjetivamente a formação dessas sujeitas. Eu trouxe aqui também alguns exemplos de cursos, oficinas, grupos de estudos, rodas de conversa, que são mobilizadas por essas mães nas redes. E aí, dentro das categorias analíticas que apareceram no meu trabalho, eu fui percebendo o ciberativismo materno-feminista. E aí, o ciberativismo materno-feminista, que tem sido chamado assim por mim, né, essa prática, seria uma prática ciberpolítica afetiva, que é desenvolvida por mulheres mães e aliadas, que é mobilizada através do uso estratégico das tecnologias digitais em rede, e que vem articulando a mobilização política materno-feminista e a produção de saberes. Ele tem como objetivo desarticular e subverter discursos hegemônicos ao fomentar uma análise crítica das estruturas de poder que produzem e sustentam desigualdades de gênero. Então, essas mulheres se colocam nas redes e começam a trazer aí contradiscursos, né, fomentando uma análise crítica dessas estruturas de poder que produzem as desigualdades que elas vivem. E a partir dessa contestação da ordem do discurso patriarcal, elas mobilizam as redes digitais a fim de construir novos sentidos acerca dos papéis de gênero e da maternidade, facilitando, como eu disse, né, a disseminação de contranarrativas como uma forma de resistência, que vem desestabilizando o caráter universal e biológico, onde esses discursos eles são colocados, né, esses discursos patriarcais são estabelecidos, e revelando que esses discursos não são, na verdade, naturais, mas sim construções históricas, culturais e políticas. Então, aqui eu trouxe mais 2 exemplos, né, de postagens feitas por mães nas redes sociais, onde elas subvertem esse discurso. Né? A primeira postagem que essa mãe faz, ela fala tudo que existe, só existe a partir do trabalho das mães. Ela publica isso no dia 1º de maio, que é o Dia do Trabalho. Então, ela traz o trabalho das mães, né, que muitas vezes não é considerado um trabalho, como um trabalho, né? Reconhece o trabalho das mães como um trabalho. E essa segunda postagem do Estudos da Maternidade, que é um texto, né, mas na capa diz, como toda mãe desobediente, raivosa e respondona. Então, pega todas as características que nós estamos acostumados a ouvir sobre a maternidade e traz uma contranarrativa, né? Ela está falando de mães que são desobedientes, raivosas e respondonas.
Então, as conclusões preliminares da minha pesquisa, porque ela ainda não está fechada, é que existe uma presença forte de narrativas de vida, resistência e afeto entre as mães que participam desses grupos. E essas experiências e essas narrativas, elas se relacionam com a experiência vivida da maternidade, tanto no campo social quanto na universidade, e frequentemente destacam também interdições e opressões que são vivenciadas por essas sujeitas. Essas experiências são atravessadas por marcadores sociais, como raça, classe, etnia, entre outros marcadores que intensificam a condição de interdição e de opressão dessas sujeitas. Diante dessas dificuldades, então, essas mães elas buscam integrar esses grupos e movimentos a fim de encontrar apoio político, afetivo e acadêmico e se engajarem em mobilizações. Elas demonstram criticidade frente às dinâmicas de poder institucionais e criam e compartilham estratégias ciberativistas de permanência e resistência com o objetivo de confrontar essas institucionalidades. Essas estratégias, que são mobilizadas por essas mães, evidenciam o potencial da mobilização sociopolítica dessas sujeitas em rede, nas redes, e também o poder de articulação das ações coletivas desterritorializadas. A criação de espaços formativos é uma estratégia de permanência e resistência que incentiva a produção de conhecimentos e metodologias onde as identidades, as subjetividades e as experiências dessas mulheres e mães são valorizadas e legitimadas. As minhas referências. E muito obrigada por esse espaço.